quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, é uma alegria estar aqui, é uma honra muito grande. Me sinto bastante honrada em participar desta festividade das irmãs desse departamento feminino pentecostal, não é isso? Então ficamos felizes em ver o fogo realmente continua aceso no altar e a gente se alegra porque Deus se faz presente nesta casa de oração. Agradeço a Deus pela vida do pastor Samuel, sua esposa, a irmã Luciana, né, a honra poder estar aqui nessa noite, a irmã Rosinha, pelo convite mais uma vez, me sinto muito honrada, também me sinto honrada em conhecer as irmãs Souza, né, cheia da graça, né, eu falei, como é que sobe para cantar desse jeito aí, né, só na glória, mas Deus é fiel e honra, né, o seu povo e honra a igreja do Senhor. Então a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao grupo de louvor que adora com graça, com exaltação ao nome do Senhor, e a gente se alegra muito por isso. Então nós vamos para a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de fazer duas leituras bíblicas, uma no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5. E depois nós vamos para Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Aleluia. Posso? Estão pedindo para que as crianças acompanhem as tias, é isso, né? Isso, vai ter escolinha para as crianças, o pastor aqui está pedindo para anunciar isso aí, tá? Então as crianças vão na obra do Senhor aprender a palavra de Deus. Então nós vamos para a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Todos encontraram, amém? Diz a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Agora nós vamos para Efésios no capítulo 6, do versículo 10 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, todos encontraram? Diz a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, a nossa gratidão a Ti pela Tua fidelidade, a nossa gratidão pela Tua bondade, a nossa gratidão pela manifestação da Tua presença. Oh Espírito de Deus, o Senhor é quem revela a palavra, então permanece conosco, Senhor, porque a casa é Tua, o povo é Teu, a palavra é Tua, o instrumento é Teu, e que
que nesta hora os corações sejam abertos, quebrantados para aprender, para ouvir a Tua palavra e para colocar em ação nas suas vidas. Repreende todo o principado e potestade, tudo aquilo que queira tirar a atenção do Teu povo nesta hora. Ó Deus, que nós possamos estar preparados e alistados para esta batalha. Vai tirando toda indiferença espiritual, todo o coração endurecido. Meu Senhor, tira toda a cegueira espiritual e abre o nosso entendimento e nos ajuda a compreender a Tua palavra, pois é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos agora e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar no nome do Senhor. Aleluia. Ontem, quando pregávamos a palavra de Deus e pegávamos o tema ali sobre a vida de Esther, e o tema que diz aqui são mulheres fortes em tempos difíceis. Mulheres fortes em tempos difíceis. E ontem nós falamos sobre características de uma mulher forte, de um homem forte, de uma igreja forte. 3 características: depender de Deus, temer a Deus e obedecer a Deus. Então essas são as características de uma mulher forte, de um homem forte, de uma igreja forte. Uma igreja que subsiste a todas as dificuldades. É uma igreja que depende de Deus, é uma igreja que teme a Deus, é uma igreja que obedece a Deus. Mas para que a gente venha continuar dependendo, continuar obedecendo, continuar temendo, nós temos que entender que nós estamos alistados para uma guerra. Nós estamos alistados para uma guerra, e esta guerra não é física, esta guerra é espiritual. E se a guerra é espiritual, automaticamente, logo mesmo, as minhas armas também serão espirituais, porque não dá para guerrear uma guerra espiritual com armas carnais. Então aqui eu começo a mensagem desta noite sobre as armas espirituais do crente, as armas espirituais da mulher forte em tempos difíceis, as armas espirituais de um homem forte em tempos difíceis, as armas espirituais de uma igreja forte em tempos difíceis. Aqui o apóstolo Paulo começa a dar uma lição para nós. Ele diz: embora nós estejamos na carne, o que isso significa? Embora ainda estejamos neste corpo físico, ainda que nós ainda estamos aqui neste corpo físico, as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, elas não são carnais. Ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora sendo humano, não iremos militar segundo as artimanhas humanas, segundo as armas humanas, mas pelo contrário, porque as armas da nossa milícia, aleluia, da nossa luta, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, aleluia, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, e anulando todos os sofismas, anulando todas as divisões e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Então, embora nós ainda estamos neste corpo natural, as nossas armas não são naturais. Embora estejamos neste corpo, embora sejamos homens, carne, corpo físico, as armas que nós temos, elas não são carnais. E nós não lutamos segundo as armas humanas. Nossa luta, ela é espiritual. Então, se ela é espiritual, automaticamente as minhas armas, elas são espirituais. Elas precisam ser espirituais. O apóstolo Paulo fala muito claro sobre isso. E aí ele vai lá para Gálatas no capítulo 6. E o versículo 10 ele mostra algo muito interessante. Efésios capítulo 6. E o versículo 10 ele diz: quanto ao mais, em outras traduções diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Revesti-vos de toda
a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E agora ele diz para nós, olha só, ainda que você esteja na carne, você não milita segundo a carne, e aí eu vou te ensinar o caminho aonde você deve se fortalecer. Aí ele diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais vencer todos os dardos inflamados do maligno, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E agora ele dá toda uma indumentária, ele dá toda a vestimenta, e ele dá todas as armas, para que este guerreiro, para que este lutador, para que este servo de Deus se revista do poder de Deus. E como é que isso funciona para nós? Como é que funciona isso? Aí ele começa a dar todas as instruções, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Olha só, eu não milito segundo as armas humanas, as minhas armas, elas são espirituais. E quais são as armas espirituais? Eu separei 3 aqui. Nesta noite, as armas pelas quais o Senhor quer tratar conosco, e é isso que Ele quer que a gente lance mão e tome para a nossa vida. Ele vai estar em Hebreus no capítulo 1 e o versículo 1 e depois o versículo 6. Hebreus capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo está nos dizendo para tomar toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, lá, a primeira arma que nós temos se chama fé. A primeira arma que nós temos para que a gente possa guerrear e vencer, ela se chama fé. Nós estamos aqui pela fé. Você estava dizendo para quem você convidou, disse, vamos lá no culto, porque Deus vai operar. Isso é fé. Isso é arma do guerreiro, daquele que milita as batalhas espirituais. E aí Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Observe bem, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu preciso ter fé para batalhar. Eu preciso ter fé para crer nas coisas de Deus. Eu preciso ter fé para crer no sobrenatural de Deus. Eu preciso ter fé, aleluia, para que eu possa, aleluia, saltar muralhas e continuar glorificando a Deus. Eu preciso ter fé para sepultar um filho e crer que chegará o dia que a trombeta soará e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro em um corpo transformado, imortal, e entrarão para sempre, aleluia, nas mansões celestiais. Tudo isso é por meio da fé. Aí a palavra do Senhor diz no versículo 6 do capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, aleluia, creia que Ele existe e que se torna, aleluia, recompensador daqueles que lhe buscam. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, as coisas que eu espero, e a convicção daquilo que eu não vejo. Mas para isso é preciso, a Bíblia diz de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que lhe buscam. Todas as vezes, aleluia, que você dobrar o seu joelho e começar a buscar a Deus, você não vai lançar palavras soltas ao vento, mas você vai falar com Deus, aleluia,
aleluia, que a palavra dele me garante que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, nem tampouco o seu braço está encolhido para que não possa salvar. Então eu entendo que pela fé eu me aproximo de Deus, Ele me ouve, Ele me atende, Ele me dá livramento, Ele me ouve, Ele me atende, Ele me dá livramento, mas para isso é necessário que eu tenha fé, aleluia. E como que eu adquiro esta fé? Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 10, Romanos capítulo 10 e o versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10 e o versículo 17 diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, e esta palavra, oh aleluia, esta palavra vai estimular a minha fé, oh glória a Deus. E o Senhor Jesus disse assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês irão dizer para este monte: transporte-se daqui para lá, e isso irá acontecer. Tudo isso acontece por meio da fé. Aí a palavra do Senhor diz para mim em 1 João no capítulo 5 e o versículo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João capítulo 5 e o versículo 4 diz assim, aleluia: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aleluia. Eu preciso ter fé para vencer as batalhas, para vencer os desafios. Ser crente tem que ter fé. Eu ouvi a palavra um dia e eu criei na palavra do Senhor, e esta palavra me trouxe para perto de Deus. E eu creio nesta palavra, eu creio no perdão dos meus pecados, eu creio na ressurreição dos salvos, aleluia. Eu creio que Jesus morreu no cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder e glória, aleluia. Eu creio que a palavra de Deus, aleluia, aquilo que está escrito, escrito está para o fortalecimento da minha fé, aleluia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E a primeira arma que eu preciso ter como salvo em Cristo é fé. Não tem como ser crente incrédulo. Não é possível você dizer que é crente se não tem fé. E a fé é acompanhada de obediência. A evidência da fé viva é uma vida de obediência. Então, se eu tenho fé, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou buscar a presença de Deus. Se eu tenho fé, eu irei buscar a presença de Deus. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. E aí nós vamos ver, aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor, aleluia. A primeira arma é a fé. A segunda arma se chama oração. E olha o que diz a palavra de Deus: acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, aleluia. Quando eu tenho fé, quando eu ouço a palavra, então eu me achego até a presença do Senhor. E quando eu me achego e eu dobro o meu joelho em oração, eu vou clamar a Deus, aleluia, porque eu creio que Ele existe e que é recompensador daqueles que lhe buscam. Aí o escritor vai dizer: acheguemo-nos, portanto, com muita convicção de fé, aleluia, confiadamente junto ao trono da graça. O que é graça? O favor não merecido, mas é da onde emana a bênção e a vitória, é da onde emana o livramento, é da onde emana a vida, é o trono da graça. Aí a Bíblia diz: a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a primeira arma é a fé, a segunda arma se chama oração.
É preciso que eu ore. Não dá para viver sem orar. Não dá para sobreviver sem orar. Não existe vida verdadeira de um crente se não existir oração. Pode acontecer muitas coisas, mas se não tiver oração, não tem comunhão. Mas é necessário que tenha oração. E quando você ora, você se chega diante de Deus, você crê que Ele existe, e então na hora certa você alcança o socorro de Deus. Na hora certa você alcança o socorro de Deus. Na hora certa você alcança o socorro de Deus. Aleluia! 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 ao 19. Você conhece a história, e olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 19, você conhece muito bem essa história, mas é bom sempre estar viva na nossa memória. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ver uma mulher que peleja, nós vamos ver uma mulher que luta, uma mulher que é fortalecida em Deus, em tempo tão difícil, diante da situação que ela se encontrava. Olha o que diz a palavra, versículo 9 de 1 Samuel capítulo 1, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor. O que é que a Ana fez? Orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e de minha aflição que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel, aleluia, te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ele: ache a tua serva, disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana habitou com Ana sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Aleluia, oh glória. Você conhece a história de Ana? Era uma mulher estéril, de acordo com a lei daquele tempo. Uma mulher que não gerava filho, era uma mulher amaldiçoada por Deus. Era uma mulher que não traria sucessão para o seu marido, para a casa do seu esposo. Tanto é que naquele tempo ainda era possível, quando uma mulher não gerava filho, isso dava direito ao homem contrair outras núpcias e ter uma outra esposa. E você conhece que aqui Penina é a outra esposa, e a Bíblia diz que Penina tem filhos, mas Ana não tem. E quando a gente olha, a gente vê Penina com filhos, e ao nosso olhar era uma mulher que era abençoada, afinal de contas tinha filhos. Mas a Bíblia mostra algo muito diferente entre a vida de Penina e a vida de Ana, e a diferença não está pelos filhos, a diferença está no comportamento. A Bíblia diz que todos os anos elas subiam, a família toda subia ao templo para adorar. Olha só, a Bíblia diz, nós estamos falando sobre as armas espirituais do crente, e a Bíblia diz que todos os anos Eucana subia com a sua família para adorar. Mas enquanto isto acontecia, a Bíblia diz que Penina
irritava Ana, provocava ela para a irritar. Mas a Bíblia diz que Ana nada dizia, apenas orava ao Senhor. Oh, glória! Existe algo muito diferente, porque não é só chegar no templo e adorar, não. Não é só chegar e vou lá oferecer a minha oferta e está tudo bem, não. Verdadeiros crentes, aleluia, tem vida no altar começando em casa, e quando chegar aqui na casa do Senhor, reflete esta comunhão. A Bíblia diz que Penina provocava Ana, mas ela só guardava no coração tudo aquilo, e quando chegava diante do Senhor, ela nunca proferiu uma palavra contrária a Penina, mas quando ela chegava diante do Senhor, ela adorava a Deus, ela glorificava a Deus, porque ela entendia que somente Deus poderia pelejar por ela, somente Deus poderia mudar a sua situação, somente Deus poderia completamente tirar o seu estado de humilhação. E sabe o que é que nós aprendemos com isso? Que quando nós temos fé e oramos, não importa a provocação do lado, não importa que alguém queira me irritar, nada roubará a paz daquele que ora ao Senhor. Nada rouba a paz daquele que tem fé e ora a Deus. Porque é isso que o escritor aos Hebreus diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é recompensador daqueles que lhe buscam. Se alguma coisa te inquieta, se alguma coisa te provoca, a palavra está dizendo: ei, as tuas armas não são carnais, não. As tuas armas não são carnais, porque a tua luta não é carnal, a tua luta é espiritual. E se a tua luta é espiritual, as tuas armas também são espirituais. E aí eu tenho fé, e agora eu oro, e eu entro na presença do Senhor, e eu chego lá e eu digo: mas tem aquela dor que me inquieta, mas tem aquela ausência que me incomoda, mas tem aquela perseguição que está me ferindo. Eu entrego a minha causa na mão daquele que nunca perdeu uma batalha. Eu entrego a minha causa na mão daquele, aleluia, que não jamais deixará aqueles que confiam nele envergonhado. A palavra do Senhor diz que jamais ficará envergonhado ou confundidos aqueles que confiam no Senhor. Jamais ficarão envergonhados ou confundidos aqueles que confiam no Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 38, e olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 38, versículo 1 ao versículo 6, diz a palavra do Senhor, aleluia. Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 6, nos diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Que dias eram esses? Dias difíceis, dias que Senaqueribe perseguia o povo, dia que Senaqueribe estava amedrontando o povo, dias de perseguição. E a Bíblia diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto de parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou.
Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Observe o que faz a oração de um homem de fé e de um homem fiel. Você conhece a história de Ezequias? Quando ele assume o reinado, ele ainda era muito jovem. E quando ele chega, aquele reinado estava completamente jogado à idolatria. O seu pai fazia coisas terríveis, mas a primeira coisa que Ezequias faz, aleluia, quando ele assume o trono, ele assume o compromisso com Deus de Israel. Quando ele chega, ele abre as primeiras coisas que ele faz, aleluia. Ele vai chamar os sacerdotes, ele vai chamar os levitas, ele vai chamar todos os sacerdotes daquele lugar e chama todos para uma vida de conserto diante do Senhor. Quando todos vão se consertando, diz a palavra, ele abre a casa do Senhor. E quando ele abre a casa do Senhor, começa o reparo na casa de Deus e começa a acender a luz da casa do Senhor que estava apagada. Ele começa a ter uma aliança com Deus, ele começa a atrair a presença de Deus para a vida dele. Não importa o que o meu pai fez, daqui para frente eu quero ter a comunhão com Deus de Israel, daqui para frente eu quero a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele convoca toda a nação, ele convoca todos para uma vida de santidade, de comprometimento, e ele manda correios por todos os lugares. Alguns zombam, mas outros obedecem. E a Bíblia diz que depois de toda esta santidade, de todo este comprometimento, se levanta Senaqueribe contra Ezequias e o amedronta. E ainda diz que ele não se iluda, porque os outros deuses, aonde ele já passou em todas as outras nações, ninguém pôde dar livramento para eles. E não pensasse Ezequias que ele também teria livramento, que ele não teria. E a Bíblia diz que Senaqueribe se assusta. Aí a Bíblia diz que Ezequias se assusta com essas ameaças de Senaqueribe. Mas a palavra do Senhor diz que quando chegam umas cartas ameaçadoras, ele entra na casa de Deus e ele coloca diante do Senhor. E ele diz assim: ó Deus, olha as suas ameaças e as suas zombarias. Senhor, ele está dizendo que lá nas outras nações, os deuses deles não puderam dar livramento. E é verdade, Senhor, ele não está mentindo. Só que eles não são deuses, mas Tu é o meu Deus, aleluia. O Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaque, do meu pai, aleluia, Jacó e Isaque, do meu pai Davi. E eu tenho uma aliança contigo. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus deu vitória para Ezequias diante de Senaqueribe. Ah, Senhor amado, aleluia. Quando nós temos fé e quando nós oramos e quando nós somos fiéis, Deus se levanta para nos dar vitória. Deus se levanta para nos dar vitória, aleluia. Arma de Ezequias, oração. Arma de Ana, oração. Armas do escritor aos Hebreus, oração. Fé e oração. Fé e oração. Não dá para ficar sem. Fé e oração. Quando nós chegamos na cidade de Caxias, assim que nós assumimos a igreja há 5 anos e meio atrás, quando eu coloquei o pé naquela cidade, eu comecei a orar e a jejuar e a clamar a Deus. E um dia eu fui chamar uma irmã para cantar no coral. E o esposo dela estava junto. E aí eu fui com muito boa intenção e dizer: vem nos ajudar a cantar no coral, precisamos de companheiras. E aí de repente aquele marido dela se levanta e começa a dizer que tinha tido um sonho com o Enio. E aí um sonho tenebroso. E eu fiquei ouvindo. E aí falou do pastor anterior e do outro e do outro. E todos os sonhos eram de derrota na vida desses homens, inclusive na vida do meu esposo.
Eu olhei assim para ele e eu disse assim. E aí ele continuou com a visão, segundo ele, e disse assim: eu quero te dizer uma coisa. O Espírito de Deus não está naquele porão. Porque a nossa igreja ainda era na parte térrea, era num porão ainda. Eu olhei assim para ele e eu disse assim: meu irmão, eu estou orando. Aí ele disse assim para mim: não adianta orar. Nessa hora eu já entendia que a batalha ali não é carnal, é o que eu estou explicando nessa noite. Eu disse: eu estou orando. Ele diz: não adianta orar. Eu digo: eu estou orando. Não adianta orar. Eu digo: eu estou orando. Não adianta orar. Eu digo: eu estou orando. E eu creio no Deus que eu sirvo, que é poderoso para mudar a história desta igreja. Vem orar comigo, meu irmão. Vem me ajudar nesta peleja. Quando eu disse isso, ele desarmou todo e disse: tenho que pegar meu carro que está incomodando a saída de um outro. Mas e aquilo ficou. E eu fui para casa. Eu não falei para o meu esposo. Era uma batalha muito grande. Eu disse: Deus, eu creio no Deus que eu sirvo. Deus, eu creio no Senhor. Irmãos, pensa como foi batalhoso. E quando nós enfrentamos a doença do meu esposo, ele já falou de manhã, como eu me senti só na peleja. Não podia contar com o meu esposo, agora eu precisava estar do lado dele. E eu orava e eu nunca podia chegar para ele e mostrar fraqueza. Ele estava ora na cama, ora no sofá. Mas todas as vezes que eu chegava lá, eu dizia: vamos lá, vamos, porque a batalha não parou ainda não. E eu sempre muito animada. Mas quando ele ia para o quarto e eu estava sozinha na cozinha, eu orava, eu dizia: Deus, eu creio no teu milagre. Eu creio no Deus que nos assiste, que peleja por nós. Não tinha nenhum filho conosco, estávamos só ali. Ninguém ligava, ninguém chegava para orar. Sabe quando Deus quer te levar para o deserto? Para você ter experiências com Ele. Deus fez isso comigo naquela cidade. Pensa como foi difícil, mas aí eu dizia: eu creio. Eu continuo orando. E aí eu orava e eu clamava. E teve um dia que eu disse para Deus: Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Quem nunca fez uma oração dessa? Por mais fé. E você está de joelho dobrado e está perguntando para Deus: por que o Senhor nos abandonou? Eu dizia: Deus, por quê? Por que o Senhor nos deixou só? Por que, Senhor, que Tu nos trouxesse para cá? Por que, meu Deus? E aí eu, sempre com fé, daqui pequenininha, mas estava ali. E eu disse: Deus, responde para mim na palavra. Irmãos, quando eu abri a palavra, Abacuque 2, diz assim, que o profeta se levanta e vai até a torre de vigia. E diz: Senhor, até quando? E ele questiona Deus: e até quando? E o inimigo vem, Senhor, e eu sei que ele vem, mas até quando, Deus? E aí lá no versículo 4 ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Naquela hora eu sabia que era Deus dizendo: tu estás me questionando, tu subiu até a torre de vigia, está olhando o inimigo pelejar e ele está vindo, ele vem sim, mas o meu justo viverá pela fé, e o meu justo viverá pela fé, aleluia. E a palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39, diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós não retrocedemos para a perdição, mas avançamos, aleluia, avançamos para a conservação da alma. E aqui estamos contando vitória. E esta pessoa que disse que não adiantava orar, claro, saiu da nossa igreja. Mas não é que a pessoa me aparece há um mês atrás
e estava eu dirigindo o culto do círculo de oração. Eu digo: Jesus, e agora? Manda graça neste lugar. Mas Jesus encheu a casa e disse: é aqui que eu estou, aleluia. Envergonhou o inimigo e teve que sair envergonhado, porque a presença de Deus não abandona aqueles que lutam, aleluia, legitimamente com as armas espirituais. E aí então eu tenho fé e eu tenho oração, aleluia. Eu tenho oração e eu tenho fé. E Jesus dá um exemplo muito grande para nós. Em Lucas 3, 21 e 22 diz a palavra que Jesus passou a noite inteira orando para no outro dia escolher os discípulos. A palavra do Senhor diz isso. Jesus poderia não orar, afinal de contas ele era Deus, ainda que estava 100% humano ali. Poderia ter lançado mão da sua deidade, até porque a Bíblia diz que ninguém escondia nada do Senhor, porque ele conhecia o que estava no coração do homem. Mas a Bíblia diz que ele foi orar ao Pai e orou a noite inteira. Então, para tomada de decisão é necessário orar. Para conquistar alguma coisa é necessário orar. Para escolher qualquer coisa tem que orar. Para fazer um evento desse tamanho tem que orar. Mas para fazer uma reunião com 4, 5 irmãs tem que orar. Para visitar alguém tem que orar. Para fazer alguma coisa é necessário orar, para que o Senhor abra as portas e o nome dele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Jesus ora em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Jesus ora em Lucas capítulo 5 e versículo 16. Ele ora, a Bíblia diz que quando ele é batizado nas águas, e quando ele sai das águas, a Bíblia diz que ele orou ao Pai. E quando ele orou ao Pai, a Bíblia diz, e desceu sobre ele o Espírito Santo. E desceu sobre ele o Espírito Santo. E o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. E para você receber o Espírito Santo, é necessário que você ore, é necessário que você creia, é necessário que você entre na presença dele e diga: Deus, eu estou aqui, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça, eu preciso da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Atos capítulo 2 e o versículo 42, aí aqui nos mostra que aqueles que seguem ao Senhor precisam orar. Precisam orar. Atos capítulo 2, versículo 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Se você tem fé e você ora, você persevera na doutrina, na súplica, na comunhão, no partir do pão e nas orações, tem que ter temor. Não dá para ficar sem temor a Deus. E este é o caminho que os discípulos nos ensinam: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor há, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia, glória a Deus. Olha o caminho para você vencer: é ter fé e é orar.
E observe que o versículo 6, ele vai dando uma receita. O versículo 6, 7 e 8 é uma receita. É um que complementa o outro, que traz a resposta dos outros dois. Observe bem, olha o andar que diz aqui, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhuma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. No original, essa palavra ansiedade, ela te dá aquele sentimento de estrangulamento. É isso. A ansiedade descontrolada, ela é para nós como se estivéssemos sendo estrangulados. E já tem estudos que comprovam que 92% de tudo aquilo que a gente tem ansiedade, preocupação desesperada, não acontece. Não acontece. Às vezes você fica idealizando ou imaginando o problema que irá acontecer, porque fulano, porque beltrano, porque ciclano, e dá aquela ansiedade, aquele desespero, aquela angústia. Já é comprovado através de estudos científicos que de tudo aquilo que nos aflige e que meio que quer nos estrangular, 92% de tudo que a gente pensou, idealizou, sofreu, chorou, ficou com calafrio, teve tremelique, taquicardia, pressão alterada, 92% das coisas não acontecem. E aqui, olha, a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, olha aqui, isso é glorioso. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, olha aí, e pela súplica com ações de graça. Está ansioso? Ora a Deus. Aquele problema está te angustiando, ora ao Senhor, chega diante dele e fala tudo. Eu estou com raiva da sogra, eu estou com raiva da nora, Senhor, aquele genro, só Jesus na vida dele, Senhor, aquele patrão, se ele aparece agora, Jesus, eu já dou os catirepapo, eu já pego pelo colarinho, aquela líder do coral Misericórdia, fala tudo para Jesus, coloca tudo no altar, descarrega, aleluia, através da oração, aí chora, aí suplica, e aí diz assim: Senhor, mas eu te agradeço, porque o Senhor me faz ficar plantado na oração, e entregar e subjugar a minha carne aos teus pés, e quando eu chegar naquela empresa, aonde de repente eu não quero abençoar o meu patrão, porque ele não é gente boa, mas eu quero chegar na empresa e eu abençoo este lugar, eu abençoo a minha liderança, eu abençoo a minha igreja, eu abençoo o meu líder, afinal de contas tudo está diante de Deus, através da oração, com súplica e ações de graça. Quando você faz isso, aí você tem o resultado do versículo 7, olha o que diz aí: quando você pega tudo que te inquieta e coloca diante de Deus por meio da oração, da súplica e ação de graça, aí a Bíblia diz: e a paz de Deus, oh glória, aleluia, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não dá nem para explicar a coisa, porque o mistério é grande, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, aleluia, guardará o teu coração, oh glória, e a tua mente em Cristo Jesus, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Então quando eu chego diante do Senhor com as minhas orações, quando eu coloco tudo diante dele, eu vou desfrutar da paz que só o crente salvo em Jesus desfruta, que só o crente salvo em Jesus desfruta. A coisa está pegando fogo, mas eu sei em quem eu tenho crido, diz Jó, eu sei em quem eu tenho crido, e por fim o meu Redentor ele vive, e ele ainda se levantará e pelejará por mim. Oh glória a Deus, eu sei aonde eu tenho lançado as minhas inquietações. O apóstolo Pedro em 5,17 ele vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então se alguma coisa te inquieta
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí vem algo mais glorioso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, oh, aleluia, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Quando você entrega tudo aos pés do Senhor por meio da oração, aleluia, você descansa em Deus. E quem descansa em Deus não guarda rancor, quem descansa em Deus não tem inveja, quem descansa em Deus não é dominado pelo ciúme, quem descansa em Deus, aleluia, não luta com armas carnais, mas espirituais. Quem descansa em Deus, aleluia, aprende a perdoar. Oh, coisinha difícil. Quem aprende com Deus, aleluia, quem entrega na mão do Senhor, sabe o que? Vai lá pedir perdão para aquele que ofendeu. Para com isso, irmão. Não me diz isso, digo porque já fiz isso, e não é para me orgulhar não, hein? Jesus quebrou a pessoinha todinha aqui por dentro, para chegar lá e dizer, me perdoa porque eu fiquei indignado contigo, fiquei chateadinha, mas Jesus trabalhou primeiro aqui dentro, quebrou esse vaso ruim, quebrou mesmo, e eu fui lá, porque eu aprendi a descansar em Deus. Eu aprendi a descansar em Deus. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, Deus nos quebra por dentro. E chegar para alguém que nos ofendeu e chegar lá e pedir perdão, a gente deixa o nosso orgulho de lado, aquela pomposa, aquela pompa de eu tenho a razão, me feriu, tem que vir aqui nos meus pés. Isso é tão perigoso, irmãos. Mas quando nós vamos aos pés daquele que pode perdoar, aleluia, quando nós vamos ali e recebemos o perdão de Deus, então na hora que a gente se vê num aperto e que o coração quer ser tomado por raiz de amargura, e a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para não ter nenhuma raiz de amargura, porque isso vai nos privar da graça de Deus, do favor imerecido. Enquanto nós vamos aos pés do Senhor, então pode ter certeza, Deus nos leva a perdoar, Deus nos leva a ir até o encontro de quem nos feriu e pedimos perdão e abençoamos a vida dele, abençoamos a vida dela. Jesus é glorificado e nós somos libertos para a glória do nome do Senhor, e tudo isso se dá por meio da oração. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que passa na sua mente nessa noite, mas o meu Deus, o Deus desta palavra está dizendo, eu quero te dar paz. Eu quero te dar paz. Essa inquietação na tua alma, eu quero tirar. Eu quero te dar paz. Aleluia. Entrega na mão do Senhor a tua causa. Entrega na mão do Senhor a tua causa, aleluia. Entrega esta dor na mão dele. Entrega esta razão na mão dele. Entrega, perdoa. Vai lá, vai pedir perdão, vai reconciliar, vai abençoar, e cadeias serão quebradas, a tua alma será liberta, a tua mente terá paz, e Jesus será glorificado. Oh, glória a Deus! Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então agora eu tenho fé, e agora eu oro, mas eu preciso de uma outra arma, que completa as outras duas, se chama Palavra de Deus. Oração e fé, se não tem palavra, se não obedecer a palavra, não adianta. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele crê, que estremece, mas não obedece. A nossa diferença é que a gente não só crê, mas obedece. E quando nós obedecemos, algo extraordinário acontece conosco. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então a arma que nós, como crentes salvos em Jesus, temos, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E aí é a fé, a oração e a palavra. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. E olha o que diz a palavra do Senhor para nós.
Salmo de número 119. Aleluia. Salmo de número 119 diz assim, e o versículo 2. Bem-aventurado. O que significa isso? Feliz, muito feliz. Os que guardam as suas prescrições, ou seja, os seus preceitos, os seus estatutos, os seus ensinamentos, e o buscam de todo o coração. Feliz é aquele, aleluia, que guarda as suas palavras, as palavras de Deus, e o busca de todo o coração. Para eu pelejar, eu preciso da palavra de Deus. 119, o versículo 9 e 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem, a mulher, o homem, a igreja, guardar puro o seu caminho, observando o Senhor segundo a tua palavra? Versículo 10 e 11: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, bendito seja Deus! O versículo 18 também diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aleluia! O versículo 23 diz assim: olha só um mistério aqui. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo ficou meditando nas tuas palavras. Olha, isso é tremendo. Enquanto o grupo se reúne para falar do salmista, ele diz: eu vou meditar na tua palavra. Depende de Deus, depende do Senhor. Quando a gente sabe que alguém fala mal de nós, o que a gente faz? É que a gente vai no muro das lamentações, chamado rede social, e aí enche um textão e dá um monte de indireta. Não pode. Servo de Deus não faz isso. Quem tem fé e quem tem oração e obedece a palavra, sabe em quem crer. Aleluia. Não vai para a rede social desabafar, escandalizar, falar bobagem direta. Não. Vai meditar na palavra de Deus, vai orar e buscar a Deus. Aleluia. E Jesus é glorificado e você é transformado. Bendito seja Deus. Use a sua rede social, sim, para a glória de Deus. Diga que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que você ainda foi transformado, mas ainda não chegou naquilo que precisa chegar, mas também não é o que era outrora. Diga para Deus, diga para quem quiser ouvir, que você está em obras, que Deus está trabalhando na sua vida. Deixa a palavra entrar no teu coração, para você não pecar contra Deus. Aleluia. Então o versículo 25 do Salmo 119 de 23 diz assim: assentaram-se o príncipe e falaram contra mim, mas o teu servo, ele foi meditar na tua palavra. O versículo 25, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então a palavra do Senhor me guarda de pecar. A palavra do Senhor diz que eu sou feliz quando eu obedeço. A palavra do Senhor diz que eu posso estar jogada no pó, mas a palavra viva, aleluia, ela me traz vida, ela me vivifica, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá no versículo 74, também de Salmo 119, diz: alegraram-se os que temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Oh glória, quando eu obedeço a palavra, aqueles que me conhece, que eu estou esperando na palavra do Senhor, eles irão se alegrar em ver a minha vida esperando em Deus e pautada na palavra. Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz para nós em Salmo 119, o versículo 105, que você conhece: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Homem e mulher de Deus que peleja com armas espirituais,
É homem e mulher de Deus que tem fé. É homem e mulher de Deus que ora. É homem e mulher de Deus que confia na palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o meu caminho. O que é que significa? Por onde eu ando, eu sou direcionada, iluminada, guiada, sempre pela palavra de Deus. Não encaixou na palavra, não encaixou na minha vida, não está de acordo com a palavra. A minha vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Provérbio 16 e o versículo 20 diz assim a palavra do Senhor. Provérbio 16 e o versículo 20 diz desta maneira: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12 diz a palavra do Senhor, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não é a palavra da irmã Glorimar, não é a palavra do irmão Samuel, mas é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma. Lá onde você não conhece, a palavra de Deus conhece. Lá onde você não tem discernimento, a palavra do Senhor tem discernimento. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 16, estamos indo para o encerramento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao versículo 16, olha o que diz a palavra do Senhor. Fiel é esta palavra, glória, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremaneira, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, um jovem que está cuidando da igreja em Éfeso. Ele diz: ei Timóteo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para isso que nós labutamos, é por isso que nós nos esforçamos sobremaneira, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí ele diz: mas ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, aleluia. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição da mão do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Fique de pé no nome de Jesus. Somos chamados para uma batalha. Eu gostaria do grupo aqui adorando a Deus, aleluia. Nós somos chamados para uma batalha. Nós somos chamados para uma batalha. Mulheres fortes, homens fortes, igreja forte, em tempos difíceis. Não tem como ser forte sem fé. Não tem como ser forte sem oração. Não tem como ser forte se não meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. A festa vai chegar ao fim. Amanhã a vida continua fora da igreja. Hoje você volta para sua casa.
Hoje você vai enfrentar desafios, hoje você vai enfrentar batalhas, hoje você vai enfrentar batalhas enormes, desafios, mas Deus está dizendo: ei, esta batalha que você vai enfrentar, você não vai vencer com armas carnais, não, você vai vencer com armas espirituais, aleluia, é pela fé, é na oração, é na leitura e na obediência à palavra. Torna-te, a palavra de Deus está dizendo para nós, tornemo-nos, aleluia, obedecendo a palavra. Nós precisamos ser exemplo para os fiéis. Aonde que nós vamos ser padrão de fidelidade? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu sei que eu estou falando para uma igreja viva, que batalhou em verdade, mas como foi cantado o louvor, sobreviveu pela fé, pela palavra, pela presença do Espírito Santo. Eu queria que elas cantassem o louvor: sobrevivi, 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 porque eu sobrevivi, porque as minhas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, aleluia. Ele disse: agora me está proposta a coroa de justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E a Bíblia diz assim, que sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário santidade, é necessário obediência, é necessário, aleluia, estar revestido com as armaduras espirituais. O apóstolo Paulo diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Nós sobrevivemos, aleluia, porque a palavra de Deus nos sustentou até aqui, e há de continuar sustentando. Enquanto elas adoram ao Senhor, você adora também, porque nós sobrevivemos a batalhas enormes, mas a palavra de Deus, ela nos sustentou, aleluia. A palavra de Deus se sustenta nessa noite, a palavra de Deus te sustenta nessa noite, aleluia. E com essa alegria no Espírito, por meio da palavra, é que você vai entregar tudo na mão do Senhor, e vai dizer: Deus, eu estou aqui, a batalha é grande, Senhor. E você pode acompanhar a letra do louvor, que diz que para crescer teve que descer. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo.
eu sobrevivi. Sobrevivi. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você sobreviveu, é porque Deus conta contigo nesse exército. Deus está te equipando para permanecer lutando. Levante a sua mão, pega a mão do seu irmão, levante para o alto. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra ela foi lançada nesta noite para equipar essa igreja a continuar pelejando, a continuar lutando e a continuar vencendo. Fortalece a fé, leva este povo à oração, à obediência à palavra. Glorifica teu nome nesta hora. Eu declaro em nome de Jesus a vitória na tua casa, a vitória na tua família, a vitória no teu matrimônio, a vitória na tua vida, a vitória na tua saúde, porque nesta hora eu creio, Deus está quebrando o laço, rompendo cadeias, rompendo ataduras, derramando a presença, te ensinando, te libertando. Da glória. Glória a Jesus. Deus nesta hora, está liberando nesta casa poder, graça, autoridade. Porque o Senhor nesta hora está trazendo libertação ao teu coração. Nesta hora o Senhor está levantando-te. Nesta hora o Senhor está fortalecendo a tua fé, te dando ânimo, te dando força, te dando coragem, te dando libertação, te equipando para as batalhas. Mas Ele vai adiante de nós, Ele vai adiante de nós, Ele vai adiante de nós. Aquela causa não